A riqueza simbólica do Santo Crisma torna-se ainda mais profunda quando consideramos seus dois componentes. O óleo de oliva, por sua natureza, penetra profundamente nos tecidos, fortalece, cicatriza e ilumina quando alimenta, chama e suaviza as feridas. Os padres da Igreja viam nessas propriedades uma imagem da ação invisível da graça santificante. Assim como o óleo penetra silenciosamente na matéria sem destruí-la, também a graça penetra a alma, elevando-a sem anular sua natureza. Santo Ambrósio observa que a unção exterior manifesta a ação interior do Espírito Santo, enquanto São Cirilo de Jerusalém afirma que, assim como o pão e o vinho consagrado já não são simples pão e vinho, também o óleo consagrado já não deve ser considerado um óleo comum, mas um sinal eficaz da comunicação do Espírito Santo. Ao óleo acrescenta-se o bálsamo, resina aromática que produz perfume agradável e ajuda na conservação. A tradição sempre viu nesse perfume o bom odor de Cristo, de que fala São Paulo: somos para Deus o bom perfume de Cristo. O cristão confirmado deve espalhar no mundo não apenas palavras, mas o perfume das virtudes, da santidade e da caridade. Como dizia Santo Agostinho, a verdadeira pregação nasce primeiro da vida e depois da boca. Um coração transformado pela graça torna-se naturalmente testemunha de Cristo. A matéria desse sacramento possui ainda outro aspecto profundamente teológico. Enquanto a água do batismo foi santificada pelo próprio Cristo ao entrar nas águas do Jordão, inaugurando sacramentalmente a nova criação, o Santo Crisma é solenemente consagrado pelo bispo durante a missa do Crisma na Quinta-feira Santa. Essa diferença não é casual. O Catecismo Romano ensina que convém que a matéria da confirmação seja consagrada pelo bispo, porque este é sucessor direto dos apóstolos. A confirmação está intimamente ligada ao ministério apostólico. Basta recordar aos Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, os samaritanos já haviam sido batizados, por exemplo, mas São Pedro e São João foram enviados para impor-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo, capítulo 8. Em Atos dos Apóstolos, São Paulo realiza o mesmo gesto sobre os discípulos de Éfeso. Desde os primeiros séculos, a Igreja viu nesses textos a origem apostólica da confirmação. Essa ligação com os apóstolos explica por que o ministro ordinário da confirmação é o bispo. Sua presença manifesta visivelmente a unidade da igreja local e a continuidade da sucessão apostólica. Embora em circunstâncias determinadas um presbítero possa administrar validamente a crisma por delegação, permanece como sinal eloquente que esse sacramento une o fiel de maneira especial à missão apostólica da igreja. Convém notar também que a confirmação não possui uma prefiguração sacramental perfeita no Antigo Testamento. Houve inúmeras unções, reis, sacerdotes e alguns profetas eram ungidos com óleo. Contudo, nenhuma dessas unções comunicava a plenitude da vida sobrenatural inaugurada por Cristo. Todas eram figuras do verdadeiro ungido. O profeta Isaías anuncia: sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor do Senhor. Isaías capítulo 11. Essa profecia encontra seu cumprimento pleno somente em Cristo. O Evangelho de São João acrescenta um detalhe decisivo. Ainda não havia sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isso não significa que o Espírito Santo estivesse ausente da antiga aliança. Ele sempre agiu na história da salvação. Significa, porém, que sua habitação permanente nas almas, como dom da nova aliança, somente seria concedida após a paixão, ressurreição, ascensão e Pentecostes. A plenitude do Espírito Santo permanece exclusivamente ao tempo inaugurado por Cristo. Daí decorre outra verdade importante. A confirmação não é simplesmente uma continuação cronológica do batismo, mas seu aperfeiçoamento orgânico. Assim como a natureza humana cresce do nascimento até a maturidade, também a vida sobrenatural tende ao seu desenvolvimento. São Tomás observa que Deus costuma agir segundo a ordem da própria natureza criada. Não bastaria nascer, é preciso crescer. Não bastaria aprender, é preciso amadurecer. Não bastaria possuir a vida, é necessário desenvolvê-la. Essa mesma pedagogia divina aparece nos sacramentos da iniciação cristã. O batismo comunica a vida divina, a confirmação fortalece essa vida e a Eucaristia a alimenta continuamente. Os três sacramentos constituem uma unidade profundamente harmoniosa. Nesse contexto, compreende-se melhor a expressão tradicional, segundo a qual a confirmação faz do cristão um adulto na fé. Essa linguagem precisa ser corretamente entendida.
Ela não significa que uma criança batizada possua menos dignidade diante de Deus, nem que um adulto recém-batizado seja espiritualmente inferior antes de receber a crisma. A expressão refere-se ao fortalecimento para o exercício público da missão cristã. Assim, como um cidadão alcança a maioridade civil e passa a assumir deveres que antes não podia exercer, também o confirmado recebe uma robustez espiritual que o prepara para testemunhar Cristo com maior firmeza. Por isso, o Catecismo Maior de São Pio X afirma que a confirmação dá força para confessar a fé sem vergonha, sofrer por Cristo quando necessário e perseverar no combate espiritual. Essa ideia encontra eco nas palavras do próprio Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9. A vida cristã nunca foi concebida como uma existência confortável. Desde os primeiros séculos, os cristãos eram chamados a testemunhar Cristo muitas vezes diante da perseguição. Não é por acaso que inúmeros mártires eram recentemente confirmados antes de enfrentar o suplício. O dom da fortaleza, fortalecido pela confirmação, sustentava-os para permanecerem fiéis até a sua morte. Basta recordar Santo Estevão, cheio do Espírito Santo, ao entregar a vida por Cristo, Atos dos Apóstolos, ou São Policarpo de Esmirna, que confessou o Senhor com admirável serenidade diante do martírio. Mas essa maturidade não consiste apenas em enfrentar perseguições extraordinárias. Ela manifesta-se, sobretudo, nas pequenas fidelidades diárias. Permanecer firme diante das tentações, defender a verdade quando ela se torna impopular, conservar a honestidade mesmo quando todos agem de forma contrária, perdoar quem ofende, perseverar na oração quando não há consolações sensíveis e praticar a caridade mesmo diante da ingratidão. A fortaleza sobrenatural comunica à alma uma estabilidade que ultrapassa as simples forças humanas. Nesse ponto, torna-se necessário compreender aquilo que a tradição chama de graça santificante, pois todos os efeitos da crisma, da confirmação, pressupõem sua existência. A graça santificante é o maior dom criado que Deus pôde conceder ao homem nesta vida. Ela não é um sentimento religioso, uma emoção espiritual, nem apenas um auxílio passageiro. Segundo São Tomás de Aquino, trata-se de um hábito entitativo, hábitos entitativos, isto é, uma qualidade permanente infundida por Deus na própria essência da alma, transformando-a interiormente. Enquanto os hábitos operativos aperfeiçoam as faculdades para agir, o hábito entitativo aperfeiçoa o próprio ser da pessoa. Antes mesmo de modificar nossas ações, a graça modifica aquilo que somos. Essa doutrina encontra sólido fundamento na Sagrada Escritura. São Pedro escreve que fomos chamados a participar da própria natureza divina. Evidentemente, não nos tornamos Deus por natureza, pois isso seria impossível. Permanecemos criaturas, contudo, participamos da vida divina por adoção. Por isso, São João exclama maravilhado: vede que grande amor nos concedeu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Não se trata apenas de um título jurídico ou simbólico. Pela graça santificante, existe uma verdadeira transformação sobrenatural da alma. Santo Atanásio, de Alexandria, resumiu toda essa doutrina numa frase célebre: o Filho de Deus fez-se homem para que o homem fosse divinizado. Essa divinização, teoses, tão presente também em São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, não significa fusão da criatura com Deus, mas participação real em sua vida pela graça. É precisamente essa vida divina iniciada no batismo e fortalecida na confirmação que constitui o fundamento de toda a espiritualidade cristã.